Olá! Hoje nós vamos abordar o tema da evolução. Evolução são todas as mudanças, as características ocorridas nas espécies ao longo do tempo. Portanto, a gente verifica que a vida ela é mutável, né? A Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, né? Os primeiros seres eles eram unicelulares e hoje a gente verifica a grande variedade de seres vivos, né? Inclusive a nossa espécie. No início, né, as primeiras teorias elas eram fixistas, criacionistas, né? Como a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Essa teoria propunha que os seres vivos poderiam surgir de outros seres que não eram vivos, né? A matéria surgia da geração espontânea, né? Surgia de outra coisa que não era vivo. Tá? Como, por exemplo, a teoria de Helmont Lavoisier, né? Que dava a receita para criar ratos, uma camisola suada, grãos de trigo, um quarto escuro, por 21 dias surgiam ratos. O defensor ávido dessa teoria era o filósofo Aristóteles, que viveu há mais de 2 mil anos atrás, né? E ele defendia muito essa teoria. Inclusive, a Igreja Católica, ela ainda defende essa teoria. Então, como eu já falei, a teoria da origem das espécies, que contempla a evolução, ela aborda muito algo, faz um link com a geografia, com a astronomia, com a biologia molecular, com a paleontologia, né, através dos fósseis. Ou seja, nós abordamos vários itens, inclusive a origem da vida, né, sabendo que o universo surgiu a partir da teoria do Big Bang, da grande explosão, como vocês podem observar aqui, né, matéria e energia concentradas em um único ponto. Ocorreu a grande explosão, matéria e energia continuam em expansão. Essa grande explosão, a origem que deu né, ao universo, ela surgiu há 13,7 bilhões de anos atrás. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. Os primeiros seres unicelulares há cerca de 3 bilhões de anos, até surgir o primeiro hominídeo há cerca de 200 mil anos. Então, eu estou falando em escalas de tempo muito grandes. No próximo slide, né, aqui só reforçando para vocês não esquecerem. Então, o criacionismo, ele prega a ideia que toda a vida na Terra é um ato de criação divina, né? Que um ser superior, Deus, inventou todos os seres vivos. Outra teoria que é bastante explorada hoje em dia é a teoria da panspermia cósmica, que é a teoria que a vida veio de fora, né? A teoria extraterrestre, né? Pans, todo, permia semente. Então, a semente veio de fora, veio do todo, veio de alguma parte do universo. Então, essa teoria enfatiza, né, que a vida veio de outros lugares. Ela é reforçada bastante, né, pela comprovação que a água do nosso planeta ela veio de fora, da queda dos asteroides, e que a vida surgiu na água. Então, ela é bastante estudada até hoje. Então, o criacionismo é a abiogênese, a não negação, biogênese, gênese, vida. Então, no criacionismo, a vida surgiria de algo não vivo. A panspermia cósmica, ela já aborda que a vida teria vindo de outro ser pré-existente, que é o que a biogênese prega. Bio, vida, gênese, origem, que a vida teria origem de outro ser que já é pré-existente, que já existia antes. Esse experimento foi comprovado pelos experimentos de Red. Red colocou para nós um experimento bem interessante que nós vamos ver no próximo slide, em que ele colocou por baixo a teoria da criação divina,
né, do criacionismo. Por quê? Ele colocou frascos com carne, alguns ele tampou, vedou, e outros não. O que aconteceu? Os frascos vedados, né, não surgiram moscas. Os frascos que estavam abertos, ele comprovou que as moscas, né, foram lá, depositaram seus ovos, os ovos eclodiram e surgiram novas moscas. Então, foi Red que fez o primeiro experimento. Claro que a origem da vida ela só foi confirmada, dando mais ênfase com a invenção do microscópio, tá? É só para a gente fazer um link com a origem da vida e um pouquinho das teorias de origem da vida. Aqui nós temos a imagem de um fóssil. Quando a gente vai estudar a evolução, a gente se baseia pelos vestígios que são encontrados, sejam pegadas, sejam restos, principalmente ossos, né? As ossadas são observadas e os fósseis são de suma importância para o estudo da evolução. Ou seja, a ciência que estuda os fósseis nós chamamos de paleontologia. Então, a paleontologia ela está atrelada com a evolução biológica. Então, quando eu falo em evolução, teoricamente estou falando em mudança dos seres vivos, mudanças nas espécies. Uma espécie, o que é? Quando dois indivíduos procriam e a prole é fértil, os filhotes são férteis. Se eu misturar tigre com leão, vai surgir um liger, então uma espécie que é híbrida, ou seja, ela não é fértil. Para ser uma espécie, os filhotes têm que ser férteis, ok? Então, ali tem o mapa textual, que nós vamos abordar logo em seguida, as teorias evolucionistas. Nós temos de um lado Lamarck, nós temos de outro lado Darwin, e acima o neodarwinismo, né, que é a teoria que tampa algumas lacunas deixadas tanto por Lamarck quanto por Darwin. Ambos, nesse slide aqui eu posso complementar aqui, ambos eles se preocupavam com a questão dos seres vivos e o ambiente. O ambiente era o fator que condicionava a evolução dos seres vivos, tanto na visão de um quanto do outro. Então, as principais teorias é a teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck, francês, né, em 1809, conhecido como Lamarxismo. Nessa teoria, ele se propunhava a explicação de alguns itens, como, por exemplo, o pescoço das girafas. Né? Ele acreditava pelo uso e desuso, ou seja, todo aquele órgão que você utiliza bastante, você acaba desenvolvendo mais, e o que não usa entra em processo de atrofia, ou seja, aqui está uma imagem que a gente pode observar. E ele acreditava na transmissão das características adquiridas. Então, tudo que não era utilizado atrofiava e o que era utilizado desenvolvia. Como, por exemplo, pensando na ideia dele aqui, a transmissão dos caracteres adquiridos. Os filhos de alguém que tem fisiculturismo, que tem a massa, tem hipertrofia muscular, não vai nascer musculoso. É a mesma coisa se eu cortar a cauda dos ratos, os filhotes nascerão com cauda. Então, já esse item já vai por água abaixo. Então, a teoria dele tinha falhas. Né? Então, a lei do uso e desuso, né? Ali a questão das cobras que usam o mimetismo para se camuflar. Né? Então, não fecha essa teoria. Darwin já veio com outra proposta. Para Darwin, ele acreditava que o meio selecionava as espécies. Então, ele acreditava num item chamado seleção natural. O que é a seleção natural? Num ambiente onde eu tenho, por exemplo, leões. Eu vou ter leões que são lentos, leões que são rápidos, velozes. Quem vai sobreviver? Quem vai se dar bem nesse ambiente? Indiferente que seja
são o quê? São os leões que são mais aptos à caça. Os lentos vão morrer de fome. Por quê? Eles têm que caçar, eles são predadores. Então, o que vai acontecer? Os mais aptos à caça, os mais valentes, os mais velozes vão se dar melhor, vão comer mais, vão se reproduzir mais e garantir que seus genes sejam passados à frente. Ou seja, os mais aptos vão se reproduzir e vão sobreviver, passando essas características aos descendentes. Os menos aptos vão morrer, vão entrar em processo de extinção. Então, isso é muito importante a gente memorizar. Darwin colocava a ideia da seleção natural, ok? Seguindo aqui. Então, as grandes diferenças entre Lamarck e Darwin. Lamarck, a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos, e Darwin propondo a seleção natural. E ele acreditava, né, que todas as espécies tinham um ancestral comum. Então, ele, na realidade, é o pai do evolucionismo. Tá? E aí, o que aconteceu? Lamarck acreditava que o ambiente gerava, em parte, as modificações nos organismos. Então, ele acreditava que o urso polar era branco porque vivia no gelo. O urso pardo é escuro porque vivia em florestas tropicais. Já Darwin, ao contrário, né? Ele acreditava que os indivíduos nascem a cada geração e não são idênticos. Suas chances de sobrevivência são diferentes, né? Ao acaso. O ambiente apenas seleciona os organismos mais aptos que acabam se modificando para acabar sobrevivendo. É a adaptação. Darwin acreditava, então, na adaptação e na seleção natural. Um conceito bem importante é a especiação. Especiação é quando surge uma nova espécie. Quando o indivíduo tem o mesmo número de cromossomos, geneticamente falando, e os filhotes deles são férteis. Isso é importante memorizar. Então, a especiação, ela é um conceito dado pela criação de novas espécies. Pode ser uma população inicial, né, que surge a partir de uma barreira geográfica, normalmente alguns desastres planetários, né, formação de uma nova ilha, alguns seres ficam isolados e eles começam a se reproduzir entre si e surgem características que são passadas aos descendentes. E outras pressões ambientais diferenciadas, até o próprio homem pode fazer isso, né? Com cães e gatos, o ser humano fez surgir várias outras subespécies, né? E para finalizar ali as teorias, surgiu no século XX a teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo, né, que tampava algumas lacunas deixadas por Darwin. Darwin foi o que teve mais sucesso para explicar a evolução. Ele foi muito massacrado pela Igreja Católica, mas o que traz de conceito novo na teoria sintética, na teoria aprimorada de Darwin? Ela se baseia em mais conceitos muito importantes. A mutação. Por exemplo, a nossa espécie, ela tem um ancestral comum com os demais primatas, tanto que na classificação biológica nós somos primatas. Porém, aconteceu uma mutação e surgiu um indivíduo diferente. A principal mutação na espécie humana é o que, gente? A massa encefálica. Nós temos 2% da nossa massa corpórea só em massa encefálica, é só em arquivo. Né? Hoje em dia, de tantas informações, às vezes precisa de um HD externo. Mas a mutação é uma mudança que surge em um indivíduo e é passado aos seus descendentes, é algo primordial para explicar a evolução. Por exemplo, os olhos verdes também é uma mutação. Próximo item é a variabilidade genética, a recombinação gênica. Né? Isso é muito importante. Mendel coloca para nós
a questão da genética e a variabilidade vai fazer com que um ser se adapte melhor ao ambiente. O isolamento geográfico, né? Se os indivíduos estão só no lugar, como por exemplo a ilha de Galápagos, o dragão de Komodo é comum de lá. Por quê? É o isolamento geográfico. É o isolamento reprodutivo, a mesma coisa, as espécies estão ali, existe uma barreira, eles não conseguem se reproduzir, trocar genes com outras espécies. Então, tudo isso é explicado pela teoria sintética da evolução. Então, tampando essas lacunas que Lamarck e Darwin deixaram. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ela agrega as duas teorias e coloca para nós dois conceitos bem importantes, que é a mutação e a variabilidade genética, ou seja, a recombinação genética. Muito importante, não pode esquecer isso, que é questão de prova. Então, nós temos o mapa mental, deixa ali o neodarwinismo, ele explica as causas das variações nos seres vivos, coisa que o darwinismo não conseguiu explicar, que é a mutação e a recombinação gênica. Lamarck, ele propõe a necessidade, os mecanismos que determinam a evolução, né? Propondo duas teorias, que é a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Já Darwin propõe, né, a seleção natural, os mais aptos sobrevivem, e o ambiente funciona como um agente de seleção natural. Para Lamarck, o ambiente funciona como um elemento estimulador, tá? Então isso é importante memorizar. E agora nós vamos seguir um pouquinho à frente, né, da evolução. A evolução ela é muito interessante porque a gente observa da onde nós viemos para onde vamos, né? Isso no contexto de todos os seres vivos. E nós temos algumas evidências, né? Alguns resquícios. Os fósseis, né? Quanto mais carbono 14 eu encontrar numa ossada, quer dizer que mais antiga ela é. Nós temos as homologias, quando os organismos apresentam órgãos da mesma origem embrionária, mas que teriam funções diferentes, e a questão da genética mesmo, né? A questão molecular. Por exemplo, se nós analisarmos nós e os demais primatas, chimpanzés, orangotangos, macacos e assim por diante, nós temos 97% do DNA semelhante, 3% nos difere, que seria a massa encefálica, né? A capacidade de aprendizagem, a questão cognitiva. Tá aqui o mapa textual, né? Relembrando que a evolução é um processo que ocorre através do tempo, em que a gente observa mudanças, transformações nos seres vivos, que originam a novas espécies. É muito importante esse item aqui, a manifestação atávica. É quando ocorre o reaparecimento de alguma característica dos antepassados, devido a genes que ficam latentes, são genes raros, mas que se manifestam em alguns indivíduos, por exemplo, a hipertricose, né? Quando as pessoas nascem, os meninos lobos, por exemplo, que eram muito utilizados em circo, são pessoas que nascem com o corpo totalmente coberto de pelos, né? É uma manifestação dos nossos antepassados. Pessoas que nascem com uma pequena cauda, né? O cóccix, ele tem um prolongamento, né? Quer dizer que os nossos antepassados eram arborícolas, ou seja, eles precisavam da cauda para ter o equilíbrio para pular de uma árvore para outra. Hoje em dia a gente ainda tem o resquício que são os dedos, né? 4 no mesmo sentido, o outro fazendo a posição para agarrar, pinçar alguma coisa. Então, isso são manifestações atávicas. Quando o nosso organismo, algum ser nosso, né, algum descendente, ele manifesta uma característica lá dos primórdios, lá dos primitivos, do homem das cavernas. A especiação, como eu já falei, é quando surge uma nova espécie. Homologia é uma semelhança entre estruturas em organismos que são diferentes, né? Devido
unicamente a uma origem embrionária, como por exemplo a asa do morcego e a nadadeira de um golfinho, né? A mesma origem embrionária, mas vão ter funções diferentes. A nadadeira para nadar, a asa auxiliar o voo. Órgãos vestigiais são órgãos que são atrofiados, por exemplo, nós temos o apêndice, isso configura que os nossos antepassados, eles eram herbívoros, né? Tinham uma alimentação exclusivamente de vegetais. Outro conceito bastante importante é a irradiação adaptativa. Isso seria a questão dos órgãos homólogos, né? Quando os seres vivos eles têm uma diferenciação a partir de um ancestral que é comum, dando origem a vários seres vivos, adaptados a explorar outros ambientes. Então, é quando as espécies vão conquistando mais ambientes. Por exemplo, o ser humano, teoricamente, pelos fósseis, nós descobrimos que o homem até então surgiu na África, mas ele foi irradiando, se propagando por outros continentes, e hoje nós temos inclusive um fóssil brasileiro que é a Luzia. O fóssil mais antigo, né, foi descoberto na África, né, e no momento da escavação que eles acharam a ossada era de uma mulher, então eles deram o nome de Lucy em virtude da música dos Beatles que estava tocando na rádio. O nosso fóssil brasileiro, encontrado em Minas Gerais, também é de uma mulher, e aí recebeu o nome de Luzia, tá? Não esqueça. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.